Quero saudar os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus e dando continuidade à temática dízimo, combustível que abastece o império denominacional, ministerial, institucional, e tratando agora, na continuação, do sexto tópico, igreja, dízimo ou oferta. Vamos tratar agora da interpretação do texto. Para a igreja do Senhor Jesus fica a liberdade, abre parênteses, cada um contribua, fecha parênteses, e a disposição, abre parênteses, segundo propôs, fecha parênteses, está em 2 Coríntios capítulo 8, 3. Porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente de 1% a 100%, porque disse o apóstolo Paulo, Jesus se deu 100% de sua vida por cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Amados e queridos irmãos e amigos, o que o Senhor espera de nós, quanto contribuir, é um coração disposto e alegre para contribuir na casa do Senhor, segundo a prosperidade de cada um de nós e a condição de darmos o melhor. No entanto, fica um alerta para o avarento, que quem sabe venha usar como pretexto deste estudo para, a partir de agora, não mais contribuir com seus 10%. Se você sempre fez isso, continue a fazê-lo, não como obrigação, pois aquele que ainda permanece na lei da graça tem decaído. Gálatas 3,10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porém, por outro lado, você, podendo contribuir, irmão, com mais de 10%, se aproveita dessa famigerada limitação, você pode estar declinando a mesquinhez, pois o oposto, Paulo diz que segundo a nossa prontidão e possibilidade, 2 Coríntios 9, 12 e 15. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Por isto, pois digo isto, não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deste venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, ao que muito colheu, não sobrou, ao que pouco colheu, não faltou. As palavras do apóstolo são bem claras, não porcentagem, e sim ele nos chama a uma boa administração, pois temos que juntar tesouro no céu e não na terra. Amados e queridos, como testemunhei no prefácio, que era dizimista e agora sou somente ofertante, já não estou mais preso à lei e sim à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e não foram poucas as vezes que cheguei a ofertar 100% do que ganhava em um bico que fazia, onde na ocasião que ganhava por dia, chegando a propor no meu coração ofertar todo o meu ganho daquele dia, e foi interessante que o valor que eu ganhava na ocasião oscilava de 30 a 170 ou 200 reais, e ao propor no meu coração que naquele determinado dia o meu ganho seria ofertado onde sirvo ao Senhor Jesus, como disse a Assembleia de Deus, sempre aquele dia acabava ganhando mais. Parecia até uma provação para ver se não iria desistir. Mas graças a Deus o fiz com alegria e agradeço a Deus, pois a Ele tributo a honra, a glória e o louvor. Portanto, seja ofertante na casa do Senhor e não limite a sua oferta a 10% se puder, se 1% seja, se puder, se 1% seja, se puder, se 10% seja, se puder,
ser 50%, seja. Se puder e quando puder, ser 100%, seja. Portanto, na igreja, segundo o arcano divino e a nova aliança, nós ofertamos e não dizimamos. Um culto, quem sabe, uma boa oferta. Em outro culto, quem sabe, uma oferta melhor. Em outro, não ofertamos por conta da oportunidade que não nos seja favorável. O importante, sim, é ser com alegria, pois de Paulo é a esse os quais Deus ama. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. E agora eu termino, irmãos, esse estudo com um sétimo tópico que trata da conclusão. Eu quero deixar aqui o versículo de João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados e queridos irmãos e amigos, gostaria de primeiramente tributar a Deus a honra, glória e louvor, e agradecer a Deus por esse estudo. A razão desse tema está totalmente intrínseca no que a igreja, não só de forma milenar, mas principalmente em nosso dia, onde por conta do abastardamento à verdade, ministérios têm feito da igreja um comércio, meio de ganho através da obrigação do dízimo ou em sua voluntariedade forjada e coerciva, além da promoção de campanhas, congressos, encontro gospel, totalmente despido de qualquer complacência às necessidades espirituais dos seus congregados e sim, fazendo desses maionetes a seu próprio proveito. O que já de antemão temos sido pecatados como está escrito em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haveria falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância, com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados e queridos irmãos. Estamos cientes dos encargos financeiros, socorrer os mais necessitados, e quanto ao salário do pastor que se dedica à obra 24 horas em nossa igreja. Encargos esses que poderiam ser administrados dentro da honestidade, sinceridade e de transparência para com toda a igreja, sem o uso de argumentos ou fins totalmente alheios às verdades bíblicas. Deixo agora algumas observações curiosas que servirão de luzeiros quanto às aberrações referentes ao dízimo, que está em contradição às Escrituras e alguns comentários do site Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Consideração de um rabino: 7 verdades sobre o dízimo que o teu pastor jamais iria te dizer. O dízimo não era em dinheiro, e sim em mantimentos, diz esse rabino, e gados. Quando Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 23, 23, ele falou do dízimo em hortaliças e cominhos, os quais eram comercializados na época, porém o Senhor não se referia ao dinheiro, e sim aos produtos. Deus só indicou a tribo de Levi para receber o dízimo das demais tribos de Israel. O dízimo era entregue de ano em ano, não mensalmente, de 3 em 3 anos. Além dos levitas, os únicos que poderiam receber o dízimo eram os peregrinos, órfãos e as viúvas. O devorador ao qual Malaquias se referia era a peste da época, e não os demônios, como dizem hoje alguns que argumentam nesse sentido hoje em dia. Quanto à sola Escritura, diz o comentarista, o cristianismo não tem um sistema agrícola nem levitas, e
cada cristão agora é um sacerdote. E o templo é um co-trabalhador com Cristo. Se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, de 5 a 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 20, versículo 6. Segundo, de cada judeu era exigido pela lei levítica que fosse pago 3 dízimos dos lucros de sua propriedade. Primeiro, dentro desse segundo tópico, um dízimo para o levita, um dízimo para o uso do templo e para as grandes festas, um dízimo para os pobres da terra. Número 18 e Deuteronômio 14, se encontra essa verdade. Terceiro, em vista do acima exposto, é claro que qualquer igreja que exige o dízimo deveria estar gastando pelo menos 1/3 de sua entrada com os pobres, visto como esta era a exigência sob a lei do dízimo obrigatório. Será que isso existe? Será que existe alguma igreja que se aproxime disso? Não conheço uma sequer. Contudo, não é incomum o fato de alguns ministros, eu diria muitos, chamarem seus paroquianos de ladrões, quando estes não entregam o dízimo. Toda a lei ou nada dela. O autor deve estar querendo dizer que ou toda a lei sobre propriedade, dívidas e dízimos deve ser tomada, ou nada dela deve ser tomada. Quarto, o dízimo não pode ser praticado conforme foi nos tempos bíblicos, porque a lei do sistema agrário, do sacrifício, do cancelamento de dívida, do ano do jubileu e outros fatos interrelacionados foram todos abolidos. Além disso, as igrejas não têm lei alguma a substituindo para exigir a responsabilidade comunitária da distribuição de recursos conforme o dizimar na lei agrária. Nesse caso, seria melhor deixar inteiramente de lado a palavra dizimar nesta era da graça, a fim de evitar a mistura da lei com a graça, como tem sido tão comum hoje em dia. Contudo, isto deve ser difícil em razão da dizimomania que tem varrido a terra. Muitos vão acreditar que um plano de dar vai assistir, contribuir e ajudar as pessoas a decidir o que é apropriado a dar, o que será brevemente discutido. E por último, e os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro para os irmãos que habitavam na Judéia. Atos 11, 29. A palavra meios tem o significado grego de possessão e propriedade. Isso quer dizer que você está dando o que é totalmente seu e não o que se baseia de crediários ou juros. E aqui, irmãos, eu encerro, muito embora haveria mais textos a ler de outros testemunhos, né, que baseiam essa questão do dízimo. Tá bom? Então, se assim puder, no próximo tópico eu encerro fazendo... Na verdade, eu vou deixar por aqui, mas eu queria que seja o suficiente do estudo aí para a meditação e reflexão de todos. Deus abençoe, como disse a princípio, e os irmãos que assim o fazem têm esta facilidade, continue fazendo a sua oferta, não tendo a questão da oferta como uma normatização, né, tematizada pelo dízimo. Acho que você faça isso, coloque na salva a sua oferta, seja ela de 1% a 100%, mas faça com alegria e com o coração disposto. Certamente, diante da sinceridade do seu coração, frente às possibilidades que você está tendo, como diz a carta de Paulo a Coríntios que lemos, você está propiciando em tirar, em poder dar o socorro necessário para o seu ministério e, da mesma maneira, estará aliviando aqueles que não podem fazer. Amém? Deus abençoe a todos e quero aqui encerrar nesses últimos segundos que não tenho motivo algum em confrontar quem quer que seja contrário a tudo aquilo que aqui foi tratado, mas simplesmente dar a minha cooperação naquilo que entendo, segundo ao que eu expus. Que você faça juízo e pela liberdade e direção do Espírito Santo, ele testemunhe no seu coração
a plena verdade. Em nome de Jesus.